Eu nunca contei isso para ninguém, sabe? Mas já não posso mais levar esse peso comigo. Tenho 82 anos e há um segredo que eu carrego há quase 3 décadas, desde aquele domingo de agosto de 1995. Um segredo que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma, sobre quem eu era, sobre quem me amou ou quem fingiu me amar. E hoje, enquanto o sol da tarde entra pela minha janela igual entrava naquele quarto de hospital, eu preciso colocar isso para fora. Preciso contar, porque se eu não contar agora, vou levar isso para o túmulo. E acho que já tem gente demais que levou segredos embora sem nunca poder falar a verdade. Eu tinha 52 anos quando segurei a mão fria da minha mãe pela última vez. Era um domingo abafado, daqueles que o calor parece grudar na pele mesmo dentro do hospital. O cheiro de éter misturado com desinfetante me dava enjoo, mas eu não podia sair dali, não naquela hora. Minha mãe estava morrendo, isso eu sabia. Os médicos já tinham me avisado. O câncer tinha tomado conta do corpo dela inteiro e agora era só questão de tempo. Ela estava deitada naquela cama branca com o rosto amarelado e os olhos fundos, mas ainda tinha aquele perfume de lavanda que ela sempre usou. Mesmo ali, naquele fim, ela tinha pedido para a enfermeira passar o perfume nela. Vaidade, eu pensei. Até na hora da morte, minha mãe era vaidosa. A luz da tarde entrava fraca pela janela, fazendo aqueles riscos de poeira brilhar no ar. Eu estava sozinha com ela. Meus irmãos tinham ido embora mais cedo, cansados de tanto esperar. Mas eu fiquei. Sempre fui a filha que ficava, a que cuidava, a que não reclamava. E foi ali, naquela tarde de domingo, com a mão dela gelada na minha, que ela abriu os olhos devagar e disse com a voz mais fraca que eu já ouvi na vida: Helena, você precisa saber de uma coisa. Eu não sou sua mãe de verdade. Eu fiquei parada. Nem consegui piscar. Achei que era o remédio, o delírio da morfina. Mas ela apertou minha mão com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha e repetiu: Você me ouviu? Eu não sou sua mãe. Nunca fui. E então, com o fôlego que restava, ela contou. Contou tudo. E quando terminou, quando o silêncio voltou para aquele quarto, eu percebi que a mulher na minha frente não era mais a mesma. E eu também não era mais a mesma. Tenho 82 anos agora. E aquela frase ainda ecoa dentro de mim como um sino rachado que nunca para de vibrar. Tem noites que eu acordo suando, com o coração batendo forte, e ainda ouço a voz dela dizendo aquilo. Eu não sou sua mãe de verdade. Como é que alguém carrega uma frase dessas para o resto da vida? Como é que a gente se reconstrói depois de descobrir que tudo o que a gente acreditava era mentira? Meu nome é Helena. Nasci, ou pelo menos foi o que me disseram, em 1943, numa fazenda de café no interior de São Paulo. Aquela região toda era café, sabe? Cafezais até onde a vista alcançava. Terra vermelha grudando na sola do sapato e o cheiro forte de café torrado que ficava no ar o dia inteiro. Eu cresci ali, cercada por aquilo tudo. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o gosto das jabuticabas maduras que a gente catava direto do pé no quintal, o barulho das cigarras cantando quando o sol esquentava demais. Era uma vida simples, daquelas que hoje em dia ninguém mais conhece, mas era a minha vida. Era tudo o que eu tinha. Minha mãe, ou melhor, Dona Albertina, era uma mulher dura, muito dura. Ela tinha aquelas mãos grandes e calejadas de tanto trabalhar, e o olhar dela era sempre sério, sempre distante. Nunca foi carinhosa comigo, nunca me abraçou sem um motivo. Quando eu era pequena, eu via as outras mães pegando os filhos no colo, fazendo carinho no cabelo, dando beijinhos na bochecha. A mãe da minha amiga Terezinha era toda dengosa, chamava a filha de meu amor, de minha vida. Mas Dona Albertina nunca fez isso comigo. Ela me chamava de Helena só. Às vezes nem isso. Era só um olhar, um gesto com a cabeça, e eu já sabia o que ela queria. Eu atribuía aquela frieza ao jeito antigo dela, sabe? Aquela geração que não demonstrava sentimento, ao modo da roça, onde as mulheres eram duras porque a vida era dura. Mas no fundo, bem lá no fundo, sempre teve algo mais. Algo que eu nunca consegui nomear. Era como se houvesse uma porta fechada no coração dela,
quando ela olhava para mim, como se ela me visse, mas não me enxergasse de verdade, como se eu fosse um dever, uma obrigação, e não uma filha. Eu lembro de uma vez, devia ter uns 7 anos, que eu caí do pé de goiaba e ralei o joelho inteiro. Estava sangrando, doendo horrores, e eu corri chorando até a cozinha onde ela estava fazendo doce de abóbora. Eu esperava que ela fosse me pegar no colo, limpar o machucado, me consolar. Mas ela só olhou para o joelho, pegou um pano molhado, limpou o sangue com força e disse: "Para de chorar, menina, isso aí não é nada." Não teve carinho, não teve abraço. E eu fiquei ali parada com as lágrimas escorrendo, sentindo que tinha algo errado em mim, que eu não merecia mais do que aquilo. Meu pai, seu Joaquim, era diferente. Ele era um homem alto, forte, de poucas palavras, mas tinha um jeito gentil comigo. Me chamava de minha florzinha. E toda vez que voltava da cidade, trazia alguma coisa para mim. Uma vez foi uma fita de cetim vermelha para o meu cabelo. Outra vez foi um caderninho com flores desenhadas na capa. Eram coisas simples, mas para mim valiam mais que tudo, porque vinham com um sorriso dele, com um afago na cabeça. Mas eu percebia que ele tratava Dona Albertina com uma devoção estranha, quase culpada. Era como se ele tivesse uma dívida com ela, uma dívida que nunca acabava de pagar. Ele fazia tudo o que ela pedia, sem reclamar. Trabalhava até tarde na roça, trazia tudo o que ela precisava da cidade. Nunca levantava a voz. E quando ela estava brava, ele abaixava a cabeça e ficava quieto, esperando a raiva dela passar. Ele morreu em 1978, de um infarto fulminante. Estava na roça, olhando os pés de café, quando caiu de uma vez. Nem deu tempo de socorrer. Eu tinha 35 anos, já estava casada, tinha minhas filhas. Mas doeu muito. Porque com ele foi embora um dos únicos carinhos verdadeiros que eu tive na vida. E ele levou consigo um peso nos ombros que eu só vim entender décadas depois. Um peso que ele carregou por mim, sem que eu soubesse, sem que eu pudesse agradecer. Mas tinha outra pessoa na minha vida que sempre foi um mistério para mim. Tia Leonor. Ela era a irmã mais nova de Dona Albertina, mais nova uns 10 anos. Uma mulher bonita, de cabelos pretos e olhos grandes e tristes. Ela morava em outra cidade, não muito longe, mas vinha me visitar todo mês sem falta. E quando chegava, trazia doces, trazia presentes, me abraçava com um desespero que eu não entendia. Era como se ela estivesse com saudade de mim, mesmo tendo me visto há só um mês. Ela me apertava forte, cheirava meu cabelo, segurava meu rosto entre as mãos e ficava me olhando, com aqueles olhos cheios de lágrima. Eu gostava das visitas dela. Gostava porque ela era carinhosa, porque me tratava com aquele amor exagerado que eu não recebia de Dona Albertina. Mas tinha algo estranho nisso tudo. Tia Leonor chorava muito, às vezes sem motivo aparente. A gente estava brincando de casinha no quintal e de repente eu via uma lágrima escorrendo no rosto dela. Ou a gente estava comendo bolo na cozinha e ela parava, me olhava e os olhos dela enchiam d'água. E sempre que isso acontecia, Dona Albertina aparecia de algum lugar e mandava a tia Leonor sair. "Você já fez sua parte, agora deixa a menina em paz", eu ouvia ela dizer, com aquela voz dura, quase ameaçadora. E tia Leonor obedecia. Abaixava a cabeça, enxugava as lágrimas e ia embora. Mas antes de sair, ela sempre me dava um último abraço. Um abraço apertado demais, desesperado demais. Eu não entendia nada daquilo. Não entendia por que minha mãe era tão dura com a própria irmã. Não entendia por que tia Leonor chorava tanto. Não entendia aqueles abraços desesperados, aquele jeito de me olhar como se ela estivesse perdendo alguma coisa. Era um mistério que ficava no ar, pairando sobre a minha infância como uma nuvem cinza que nunca se dissolvia por completo. Quando eu tinha uns 12 anos, tia Leonor parou de vir. De repente, sem explicação. As visitas mensais cessaram e ninguém falava sobre isso. Eu perguntei para Dona Albertina onde estava a tia Leonor e ela respondeu seca. Ela foi embora, para bem longe. E é melhor assim. Eu fiquei com aquilo engasgado na garganta. Queria perguntar mais, queria entender,
Mas sabia que não ia adiantar. Com Dona Albertina era assim. Tinha assuntos que não se tocava. Tinha portas que não se abria. Só fui rever tia Leonor muitos anos depois, quando eu já estava com uns 20 e poucos anos. Ela tinha voltado para a região, mas morava sozinha numa casa simples na cidade. Eu fui visitá-la, meio sem jeito, meio sem saber o que dizer depois de tanto tempo. Mas quando ela abriu a porta e me viu, o rosto dela se transformou. Era como se ela tivesse visto um fantasma ou um milagre. Ela me puxou para dentro, me abraçou forte e chorou. Chorou tanto que eu fiquei sem graça, sem saber o que fazer. Minha menina querida, ela dizia entre soluços. Minha menina querida. Eu passei a visitá-la de vez em quando, mas sempre escondido de Dona Albertina. Sabia que ela não ia gostar. Tia Leonor nunca falava muito sobre o passado, nunca explicava por que tinha ido embora ou por que chorava tanto. Mas ela sempre me tratava com aquele amor exagerado, aquele carinho desesperado. E escrevia cartas para mim, mesmo morando na mesma cidade. Cartas que começavam sempre com minha menina querida e terminavam com você é a luz da minha vida. Eu guardava aquelas cartas, mas não entendia o peso delas. Não entendia o que estava escrito nas entrelinhas. Tia Leonor morreu em 1988. Tinha apenas 63 anos, mas parecia muito mais velha. Tinha um cansaço no rosto, uma tristeza nos olhos que nunca foi embora. Morreu sozinha, de uma pneumonia que se agravou rápido. Eu fui ao enterro e chorei. Chorei porque gostava dela, porque ela tinha sido boa comigo. Mas também chorei por aquela tristeza que sempre vi nela, por aquele mistério que nunca foi explicado. Dona Albertina não foi ao enterro. Disse que estava doente, mas eu sabia que era mentira. Ela simplesmente não quis ir. E eu, na minha ignorância, achei que era só mais uma mágoa antiga. Mais uma dessas brigas de família que ninguém entende direito. Passei 7 anos sem saber a verdade. 7 anos vivendo na mentira. Até aquele domingo de agosto de 1995, quando Dona Albertina, no leito de morte, resolveu finalmente abrir a porta que tinha ficado fechada a vida inteira. A voz dela estava fraca, mas cada palavra saía com um peso de quem não aguenta mais carregar. Ela me contou que tia Leonor tinha engravidado solteira aos 17 anos, em 1942. 17 anos, menina ainda, mas já grávida. E o pior, o pai da criança era um homem casado, um fazendeiro poderoso da região, amigo da família. Um homem que todo mundo respeitava, que todo mundo admirava. Se descobrissem, seria um escândalo mortal. Naquela época, uma moça grávida solteira era a vergonha da família inteira. Era motivo para ser expulsa de casa, para ser apontada na rua, para ser condenada pela cidade toda. Dona Albertina tinha acabado de perder um bebê. Estava de 6 meses de gravidez quando o bebê morreu na barriga dela. Tiveram que fazer uma cirurgia para tirar, e ela quase morreu também. Foi uma tragédia, uma dor profunda. A casa ficou de luto por semanas. E foi nesse momento de dor e desespero, que a família bolou o plano. Dona Albertina ia fingir que ainda estava grávida, ia usar roupas largas, ia encher a barriga com panos, ia fazer toda aquela encenação. E quando a criança de tia Leonor nascesse, ia ser registrada como filha de Dona Albertina e seu Joaquim. Tia Leonor foi mandada para bem longe, para uma cidade onde ninguém conhecia a família. Passou a gravidez toda escondida, sozinha, com medo e vergonha. E quando eu nasci, em março de 1943, me tiraram dela imediatamente. Nem deixaram ela me segurar direito. Pegaram a bebê, me embrulharam numa manta e me levaram embora. Dona Albertina voltou para a fazenda com a filha e todo mundo acreditou. Todo mundo comemorou. Que bênção! Dona Albertina conseguiu ter outro bebê depois daquela tragédia. E tia Leonor? Tia Leonor voltou vazia. Voltou sem barriga, sem bebê, sem nada. E nunca mais pôde me chamar de filha. Eu ouvi aquilo tudo no quarto de hospital, com a mão gelada de Dona Albertina na minha, e não consegui falar nada. As palavras ficaram presas na garganta como se tivessem virado pedra.
52 anos. 52 anos de mentira. 52 anos vivendo como filha de uma mulher que nunca me quis de verdade, que me criou por obrigação, por dever, por salvar a honra da família. E minha mãe verdadeira, tia Leonor, tinha morrido 7 anos antes sem nunca poder me dizer a verdade, sem nunca poder me abraçar e dizer: "Você é minha filha". Aqueles abraços desesperados, aquelas lágrimas, aquelas cartas que começavam com "minha menina querida", era tudo o que ela podia me dar. Era tudo o que deixaram ela me dar. Dona Albertina morreu naquela mesma noite, algumas horas depois de me contar o segredo. Foi como se ela tivesse segurado aquele peso até o último momento, esperando a hora certa de soltar. E quando soltou, quando finalmente colocou para fora, ela pôde ir embora. Mas e eu? Eu fiquei. Fiquei com aquele peso todo, com aquela verdade gigante, com aquele buraco enorme no peito. Os primeiros dias depois da morte dela foram estranhos. Eu fui pro enterro, fiz tudo o que tinha que fazer, mas era como se eu estivesse flutuando, como se nada daquilo fosse real. Meus irmãos choravam, as pessoas vinham me dar os pêsames, diziam que eu tinha sido uma filha dedicada, que Dona Albertina teve sorte de ter uma filha como eu. E eu ficava ali, ouvindo aquilo tudo e pensando: mas eu não sou filha dela, nunca fui. Era uma sensação estranha, como se eu tivesse me transformado em outra pessoa de uma hora para outra. Como se eu tivesse perdido minha identidade e ainda não tivesse encontrado uma nova. Demorou muito tempo para eu começar a processar aquilo tudo, para eu entender o que tinha acontecido. E quando comecei a entender, a raiva veio. Uma raiva profunda, ardida, que doía no peito. Raiva de Dona Albertina, por ter me tratado com frieza a vida inteira, por nunca ter me amado de verdade, por ter me criado como uma obrigação, um fardo. Eu entendia agora por que ela era tão dura, porque nunca me abraçava, porque parecia sempre distante, porque eu não era filha dela. Eu era filha da irmã que tinha cometido o pecado, e ela estava me criando para salvar a honra da família. Toda vez que ela olhava para mim, devia ver a vergonha, o escândalo, o segredo que não podia ser revelado. E seu Joaquim? Ele sabia de tudo. Tinha sido cúmplice daquela mentira desde o começo. Por isso ele me tratava com tanto carinho, com tanta culpa, porque sabia que eu era inocente naquela história toda. Sabia que eu estava sendo criada por uma mãe que não me queria. Ele tentava compensar. Tentava me dar o amor que Dona Albertina não dava. Mas ele também mentiu. Mentiu a vida inteira. E morreu sem nunca me contar a verdade. E tia Leonor? Ah, tia Leonor! A raiva que eu sentia de Dona Albertina e de seu Joaquim era nada comparada com a dor que eu sentia por tia Leonor. Porque ela era minha mãe de verdade. Era ela quem tinha me carregado na barriga. Era ela quem tinha sentido as dores do parto. Era ela quem tinha me dado a luz. E tiraram ela de mim. Tiraram ela e me tiraram dela. E depois obrigaram ela a viver uma mentira, a me ver crescer chamando outra mulher de mãe, a ter que se contentar com visitas mensais e abraços rápidos. Aqueles abraços desesperados, aquelas lágrimas, era ela tentando me amar, tentando ser mãe mesmo sem poder dizer que era. E eu, na minha ignorância, achava que era só carinho de tia, só exagero de uma mulher emotiva. Eu fui até a casa onde tia Leonor tinha morado. A casa estava fechada há anos, abandonada, com mato crescendo no quintal e janelas quebradas. Mas eu entrei mesmo assim. Queria sentir a presença dela. Queria encontrar alguma coisa que me ligasse a ela. E encontrei. Numa caixa velha de sapatos, escondida no fundo de um armário, tinha cartas. Muitas cartas. Cartas que ela tinha escrito, mas nunca enviado. E quando comecei a ler, o coração apertou tanto que pensei que ia parar de bater. Minha filha querida, dizia uma delas, hoje você fez 5 anos. Eu te vi de longe, na festa que fizeram para você na fazenda. Você estava linda com aquele vestido amarelo e laço no cabelo. Eu queria tanto poder te abraçar, poder cantar parabéns para você, poder te dar um beijo, mas tudo o que pude fazer foi ficar de longe, escondida atrás da cerca, olhando. Você não me viu. Você nunca me vê de verdade. Você me vê como tia.
E eu tenho que fingir que é só isso. Mas no meu coração, você é minha filha. Sempre foi. Sempre será. Outra carta dizia: Minha menina querida, hoje foi o primeiro dia de aula seu. Albertina me contou que você chorou quando ela te deixou na escola. Eu queria tanto estar lá para te consolar, para te dizer que tudo ia ficar bem. Mas eu não posso. Não posso ser a mãe que eu queria ser. Tudo o que posso fazer é rezar por você todas as noites e guardar você no meu coração. E tinha uma última, escrita poucos meses antes dela morrer. Minha Helena, você está com 45 anos agora. Uma mulher feita, com filhas, com vida própria. E eu ainda não tive coragem de te contar a verdade. Toda vez que penso em contar, o medo me paralisa. Medo de você me odiar. Medo de destruir o que ainda temos, por pouco que seja. Albertina me fez jurar que eu nunca ia contar. Disse que ia arruinar a família toda, que ia trazer vergonha para todo mundo. E eu, covarde que sou, aceitei. Aceitei viver essa mentira, porque achei que era melhor te ter como sobrinha do que não te ter de jeito nenhum. Mas hoje eu me pergunto, será que eu fiz a escolha certa? Será que você me perdoaria se soubesse? Será que você entenderia que eu só tinha 17 anos, que eu estava assustada, que eu não tinha escolha? Eu nunca vou saber, porque eu não vou contar. Vou levar esse segredo comigo até o fim. Chorei lendo aquelas cartas. Chorei tanto que não conseguia mais ver as palavras no papel. Tia Leonor tinha sofrido tanto, carregado tanta dor, tanta culpa, tanta saudade, e morreu sem nunca poder dizer as verdades. Morreu sem nunca poder ser minha mãe de verdade. E eu, que podia ter tido uma mãe que me amava, que me queria, fiquei 52 anos achando que não era amada porque não merecia. 52 anos me sentindo inadequada, insuficiente, culpada por não conseguir o carinho de uma mãe que nunca foi minha mãe de verdade. Depois que li aquelas cartas, comecei a juntar as peças. Comecei a lembrar de coisas que não faziam sentido na época, mas agora faziam todo o sentido do mundo. Lembrei daquele jeito de Dona Albertina me olhar, como se eu fosse uma lembrança ruim, um peso. Lembrei das vezes que ela comparava eu com meus irmãos e dizia: Você não puxou a mim, não? Não sei de onde você tirou esse jeito. Agora eu sabia. Eu tinha puxado tia Leonor. Tinha o jeito dela, o olhar dela, a sensibilidade dela. Lembrei também das brigas entre Dona Albertina e tia Leonor. Uma vez, eu devia ter uns 10 anos, ouvi elas discutindo no quintal. Tia Leonor estava chorando e dizendo: Eu só quero ficar perto dela, só isso. É pedir demais? E Dona Albertina respondeu com aquela voz dura: Você abriu mão desse direito quando aceitou o acordo. Agora ela é minha filha, e você vai respeitar isso. Na época, achei que era só ciúme, só briga de irmãs. Mas não era. Era uma mãe desesperada implorando para poder estar perto da filha que tinham tirado dela. E tinha aquela música que tia Leonor sempre cantava para mim. Era uma cantiga de ninar antiga, que ela cantarolava baixinho enquanto me penteava o cabelo, ou enquanto a gente ficava sentada no quintal. Dorme, meu bem, dorme, que a vida é dura, mas o amor é doce. Dorme, meu bem, dorme, que eu vou te guardar para sempre no meu coração. Eu achava lindo, achava que era só uma cantiga, mas agora eu entendia. Era ela dizendo que me amava, do único jeito que podia dizer. Fui atrás do meu registro de nascimento. Queria ver com meus próprios olhos. E lá estava. Nome da mãe, Albertina. Nome do pai, Joaquim. Data de nascimento, março de 1943. Tudo certinho, tudo documentado. A mentira estava oficial, carimbada, assinada. Legalmente, eu era filha de Dona Albertina. Mas no coração, no sangue, na verdade, eu era filha de Leonor. Tentei descobrir quem era meu pai de verdade, o tal fazendeiro poderoso. Mas todas as pessoas que sabiam já tinham morrido. Dona Albertina levou o nome dele para o túmulo e tia Leonor nunca escreveu em nenhuma carta. Era um segredo dentro de outro segredo. Uma mentira em cima de outra mentira. E eu, no meio de tudo isso, tentando descobrir quem eu realmente era. Os anos foram passando e eu fui aprendendo a viver com aquela verdade.
Mas não foi fácil. Teve noites que eu acordava no meio da madrugada, com o peito apertado, com aquela sensação de que tinha perdido algo muito importante e não podia mais recuperar. Tinha dias que eu olhava para o espelho e não me reconhecia. Quem era eu? Helena, filha de Albertina? Helena, filha de Leonor? Helena, a menina que cresceu sem saber que sua mãe estava ali o tempo todo, se disfarçando de tia? Conversei com minhas filhas sobre isso. Elas ficaram chocadas, é claro, Minha filha mais velha, a Ana, chorou muito. Disse que era uma injustiça terrível, que tia Leonor merecia ter me criado, que eu merecia ter sido criada por alguém que me amava de verdade. Minha filha mais nova, a Júlia, ficou com raiva de Dona Albertina. Disse que ela tinha sido cruel, que tinha roubado minha infância, que tinha me feito sofrer à toa. E tinha razão. As duas tinham razão. Mas eu, com o tempo, fui entendendo que a situação era mais complexa do que parecia. Dona Albertina tinha agido de acordo com a época dela, com os valores daquela sociedade. Uma gravidez fora do casamento era um escândalo. Podia destruir a família inteira. E Dona Albertina tinha acabado de perder um filho. Estava de luto, estava sofrendo. E, de repente, a irmã mais nova apareceu grávida e ela teve que fazer uma escolha. Salvar a honra da família ou deixar tudo vir à tona e arcar com as consequências. Ela escolheu salvar. E nessa escolha, sacrificou a irmã, sacrificou a mim e sacrificou a si mesma também, porque ela passou 52 anos criando uma criança que não era dela, fingindo ser mãe, carregando a culpa de ter separado uma mãe da filha. Eu não consigo dizer que perdoo Dona Albertina completamente. A frieza com que ela me tratou durante toda a minha infância deixou marcas que não vão embora. Mas eu entendo. Entendo que ela estava presa num sistema que não dava escolha. Entendo que ela também sofreu. E no final, no último dia de vida dela, ela teve coragem de me contar. Podia ter morrido sem dizer nada, e eu nunca teria sabido. Mas ela contou. E isso significa alguma coisa? O que eu não consigo aceitar é o tempo que foi roubado de mim e de tia Leonor. 7 anos. Eu podia ter tido 7 anos com minha mãe verdadeira depois que descobri a verdade. 7 anos para conversar com ela, para entender quem ela era, para conhecer a história dela, para dizer que eu amava ela, que eu entendia, que eu não a julgava. Mas não tive. Ela morreu 7 anos antes da verdade vir à tona. E agora tudo o que me resta são cartas não enviadas, memórias distorcidas e arrependimento. Tem uma carta específica que eu leio e releio sempre que a saudade aperta. É uma carta curta, escrita à mão numa folha de caderno já amarelada. Tia Leonor escreveu ela quando eu tinha uns 20 anos e diz assim: Helena, minha menina querida, hoje você usava um vestido azul e o cabelo preso num coque. Você estava tão bonita. Você cresceu tanto. Virou uma moça. E eu olho para você e vejo a menina que eu segurei nos braços por apenas alguns minutos antes de te tirarem de mim. Você chorava naquele dia. Chorava tanto. E eu queria te acalmar, queria te dizer que estava tudo bem, que a mamãe estava ali. Mas não me deixaram. Pegaram você e foram embora. E eu fiquei ali, vazia, com os braços doendo de tanta falta. Até hoje, eles doem. Até hoje, eu sinto falta de te segurar, de te ninar, de ser sua mãe, mas a vida não permitiu. E agora eu tenho que me contentar com esse papel de tia. Tenho que fingir que meu amor por você é só um amor de tia, quando na verdade é o amor de uma mãe que nunca pôde ser mãe. Toda vez que leio isso, eu choro, porque eu vejo a dor dela estampada em cada palavra. E me pergunto, como ela aguentou? Como ela conseguiu viver todos esses anos sabendo que a filha estava ali, perto, mas inatingível? Como ela não enlouqueceu? E eu me pergunto também, será que eu teria tido coragem de fazer diferente se estivesse no lugar dela? Será que com 17 anos, grávida, sozinha, assustada, eu teria tido força para enfrentar o escândalo e criar minha filha sozinha? Ou será que eu também teria aceitado o acordo? Teria entregado minha filha e passado o resto da vida me arrependendo? Não sei. Não sei e nunca vou saber. Porque eu não estive no lugar dela. Não vivi o que ela viveu. Não senti o medo que ela sentiu.
Tudo o que posso fazer agora é honrar a memória dela, honrar o amor que ela sentiu por mim, mesmo de longe, mesmo escondido, mesmo disfarçado de carinho de tia. Fui ao túmulo dela algumas vezes depois de descobrir a verdade. Levei flores, acendi velas, fiquei ali sentada conversando com ela, pedindo desculpa por não ter percebido antes, pedindo desculpa por não ter feito as perguntas certas, por não ter insistido, por não ter desconfiado. Mas como eu ia desconfiar? Era só uma criança, e depois uma jovem, e depois uma mulher ocupada demais com a própria vida para perceber os sinais. Os sinais estavam todos lá, eu sei disso agora, mas na época eram invisíveis para mim. Hoje, aos 82 anos, eu olho para trás e vejo uma vida dividida em duas. Tem a vida antes de saber a verdade, quando eu era Helena, filha de Albertina, e tem a vida depois, quando eu virei Helena, filha de Leonor. E são duas pessoas diferentes. A primeira era uma mulher que achava que não merecia amor, que carregava uma culpa, que não entendia, que vivia tentando agradar uma mãe que nunca estava satisfeita. A segunda é uma mulher que entende que foi amada, sim, mas por alguém que não podia demonstrar, que entende que a frieza de Dona Albertina não tinha nada a ver comigo, e sim com a situação toda, que entende que tia Leonor me amou mais do que tudo nessa vida, e que esse amor, mesmo escondido, mesmo incompleto, era real e verdadeiro. Às vezes eu fico imaginando como teria sido minha vida se tia Leonor tivesse me criado. Será que eu teria sido mais feliz? Será que eu teria me sentido amada? Será que eu não teria carregado aquele vazio no peito durante tantos anos? Mas aí eu penso nas minhas filhas, no meu marido, na vida que eu construí, e sei que, se as coisas tivessem sido diferentes, eu não teria nada disso. Não teria conhecido o homem que me amou por 40 anos, não teria tido minhas meninas, não teria me tornado a mulher que sou hoje. E aí eu fico dividida entre a gratidão pela vida que tive e a tristeza pela vida que poderia ter tido. Uma coisa eu aprendi com tudo isso. Segredos são pesados demais para serem carregados sozinhos. Dona Albertina carregou esse segredo por mais de 50 anos, e ele a deixou dura, amarga, fechada. Tia Leonor carregou a dor de ter sido separada da filha por quase 50 anos, e isso a consumiu por dentro, a deixou triste, melancólica, presa num sofrimento que nunca teve fim. E eu agora carrego o peso de saber a verdade tarde demais, de não ter podido viver essa verdade enquanto ainda havia tempo. Mas eu decidi que não vou morrer com esse segredo guardado só para mim. Decidi contar para as minhas filhas, para os meus netos, para quem quiser ouvir, porque acho que a história de tia Leonor merece ser conhecida. Ela merece ser lembrada não como a tia solteirona e triste que morreu sozinha, mas como a mãe que amou em silêncio, que sofreu em segredo, que se sacrificou para salvar a honra da família e proteger a filha que nunca pôde chamar de sua. E eu quero que as pessoas saibam que por trás de cada família que parece perfeita, por trás de cada sorriso nas fotos antigas, tem histórias que ninguém conta, tem segredos que corroem por dentro, tem amores impossíveis, sacrifícios invisíveis, dores que ninguém vê. A minha família não era diferente. A gente parecia uma família normal, uma família de bem, respeitada na região, mas por baixo de toda aquela aparência, tinha uma mentira enorme, uma verdade escondida que moldou a vida de 3 gerações. Hoje, quando olho para as fotos antigas, vejo tudo com outros olhos. Tem uma foto da minha infância que eu gosto muito. Eu devia ter uns 5 anos. Estava sentada no colo de tia Leonor no quintal da fazenda. Ela está me abraçando e eu estou sorrindo. Dona Albertina está do lado, de pé, com os braços cruzados e uma expressão dura. Antes, eu olhava para essa foto e via uma tia carinhosa, uma mãe distante e uma criança feliz. Agora eu vejo uma mãe desesperada, agarrada na filha que não pode chamar de filha. Uma mulher amargurada pelo sacrifício que teve que fazer. E uma criança que não sabe que está no centro de uma mentira gigante. Tem outra foto tirada no meu casamento. Dona Albertina está do meu lado, toda arrumada, com um vestido bonito e um sorriso forçado. Tia Leonor está lá no fundo, quase fora do enquadramento, com o rosto meio escondido. Na época, eu nem liguei, mas agora, olhando com cuidado,
Eu vejo os olhos dela fixos em mim, cheios de lágrimas. Ela devia estar se segurando para não chorar, para não estragar meu dia feliz, mas por dentro devia estar se despedaçando, porque era a filha dela se casando e ela não podia ocupar o lugar de mãe, não podia me ajudar a vestir o vestido, não podia me dar a bênção, não podia sentar no lugar de honra. Tinha que ficar ali, no fundo, invisível, fingindo ser só mais uma convidada. Eu guardo essas fotos com carinho, mas também com dor, porque cada uma delas conta uma história que eu não sabia na época. Cada sorriso esconde uma lágrima, cada abraço esconde uma despedida. E agora que eu sei a verdade, não consigo mais olhar para essas fotos sem sentir um aperto no peito. Às vezes, quando eu estou sozinha em casa, eu pego aquelas cartas que tia Leonor escreveu e fico lendo em voz alta, como se ela pudesse me ouvir. Leio com a voz dela na minha cabeça, com aquele jeitinho doce que ela tinha. E converso com ela. Digo as coisas que nunca pude dizer quando ela estava viva. Digo que eu entendo, que eu não julgo, que eu sei que ela fez o melhor que pôde com as opções que tinha, e que eu a amo, que sempre amei, mesmo sem saber que ela era minha mãe, porque o amor que ela me deu, mesmo disfarçado, mesmo incompleto, foi real. E eu senti. Talvez não tenha entendido na época, mas eu senti. Tem um trecho de uma carta que me marcou muito. Tia Leonor escreveu isso quando eu tinha uns 30 e poucos anos. Helena, hoje eu te vi na missa de domingo. Você estava linda como sempre. E de repente, você se virou e me viu. Você sorriu para mim. E naquele sorriso eu vi tudo o que eu nunca pude ter. Vi a menina que eu não criei, a adolescente que eu não acompanhei, a mulher que eu não ajudei a formar. Mas mesmo assim, mesmo de longe, eu sinto orgulho de você. Orgulho da mulher que você se tornou. E me pergunto se você sabe, se você sente que uma parte de mim vive em você, que meu sangue corre nas suas veias, que meu amor, mesmo escondido, sempre esteve ali, te protegendo, te guardando, te abençoando de longe. Quando li isso, entendi que tia Leonor nunca me abandonou, nunca deixou de ser minha mãe, mesmo sem poder usar esse título. Ela esteve presente do jeito que pôde, nas visitas mensais quando eu era pequena, nos abraços desesperados, nas cartas, nos olhares de longe, em cada oração que ela fez por mim, e isso conta, isso vale. Mas a verdade é que por mais que eu tente encontrar paz nessa história, por mais que eu tente entender e perdoar, ainda dói. Dói saber que fui privada de ter uma mãe que me amava de verdade durante toda a minha infância. Dói saber que tia Leonor sofreu tanto e morreu sem nunca poder dizer a verdade. Dói pensar nos 7 anos que eu podia ter tido com ela depois que descobri. Mas não tive porque ela já tinha morrido. Dói olhar para trás e ver uma vida inteira construída em cima de uma mentira. E tem vezes que eu fico com raiva de Dona Albertina por ter me contado a verdade só na hora da morte. Por que ela esperou tanto? Por que não me contou antes, quando ainda havia tempo de eu processar, de eu conversar com tia Leonor, de eu reconstruir minha história com a verdade? Será que foi crueldade? Será que foi covardia? Ou será que foi bondade? Uma tentativa de me proteger enquanto ainda havia pessoas vivas que podiam se machucar com a revelação? Não sei. E nunca vou saber. Porque Dona Albertina não está mais aqui para responder. E tia Leonor também não. E seu Joaquim também não. Todos os que sabiam da verdade já se foram. E me deixaram aqui, sozinha, tentando juntar os pedaços de uma história que nunca foi contada por completo. O que eu sei é que essa história não é só minha. É de muitas mulheres daquela época. Mulheres que engravidaram solteiras e tiveram que entregar os filhos. Mulheres que foram julgadas, condenadas, humilhadas por uma sociedade que não perdoava. Mulheres que carregaram a dor de terem sido separadas dos filhos pelo resto da vida. E filhos que cresceram sem saber a verdade, achando que não eram amados, quando na verdade eram amados demais, só que de longe, em segredo, em silêncio. Quantas tias Leonor existem por aí, fingindo ser tias quando na verdade são mães? Quantas Helenas cresceram sentindo um vazio inexplicável, uma falta de encaixe, sem saber que a mãe verdadeira estava ali, perto,
mas inatingível. Quantos segredos estão guardados em famílias que parecem perfeitas, mas que por dentro estão cheias de mentiras e dores? Eu não sei quantas, mas sei que minha história não é única. E por isso eu decidi contar. Porque se tem alguém aí ouvindo isso e reconhecendo alguma coisa, algum detalhe, algum sentimento, saiba que você não está sozinho. Saiba que tem outras pessoas que passaram por isso e que dói sim, dói muito. Mas a gente sobrevive. A gente aprende a carregar esse peso. E com o tempo, a gente até consegue transformar essa dor em algo maior, em compreensão, em empatia, em perdão. Hoje, quando penso em tia Leonor, não penso mais nela como tia. Penso nela como mãe. Minha mãe, a mulher que me carregou na barriga, que sentiu as dores do parto, que me segurou nos braços por alguns minutos antes de me tirarem dela. A mulher que passou 50 anos me amando em segredo, fingindo ser tia, guardando no coração o que não podia dizer em voz alta. E eu honro ela, honro o sacrifício dela, honro o amor dela, porque esse amor, mesmo que eu só tenha entendido tarde demais, moldou quem eu sou. E quando penso em Dona Albertina, tento não sentir raiva, tento entender que ela também foi vítima daquela época, daquelas regras, daquela sociedade que não perdoava. Ela fez o que achava certo, mesmo que isso tenha causado dor. E no final, ela teve coragem de me contar. E isso, de alguma forma, também foi um ato de amor. Um amor imperfeito, complicado, cheio de erros, mas um amor mesmo assim. Às vezes eu me pergunto, quem eu teria sido se tivesse crescido sabendo a verdade? Será que eu seria uma pessoa diferente? Será que eu teria tomado escolhas diferentes na vida? Será que eu teria sido mais feliz? Ou será que a mentira, de alguma forma torta, me protegeu de algo pior? Não sei, nunca vou saber. Porque a vida que eu vivi foi essa, a vida construída em cima da mentira. E mesmo agora, sabendo a verdade, não dá para voltar atrás e refazer. Tudo o que posso fazer é seguir em frente, carregando essa verdade comigo, tentando fazer as pazes com o passado, tentando perdoar quem precisa ser perdoado e honrar quem merece ser honrado. E tem dias que isso é mais fácil. Dias que eu consigo olhar para trás com serenidade, com aceitação. Dias que eu consigo ver a beleza nessa história toda, por mais dolorosa que seja, porque no fim das contas, eu fui amada. Amada por tia Leonor de um jeito tão profundo que ela preferiu sofrer em silêncio a me expor ao escândalo. Amada por seu Joaquim, que tentou compensar a frieza de Dona Albertina com carinho e atenção. E até por Dona Albertina, à sua maneira, porque ela me criou, me alimentou, me educou, mesmo que não tenha conseguido me amar como uma mãe ama uma filha. Mas tem dias que é mais difícil. Dias que a dor volta com tudo. Dias que eu acordo chorando, com o peso dessa história esmagando o peito. Dias que eu olho para os meus netos e penso, eles nunca vão passar por isso. Eles vão crescer, sabendo a verdade, sabendo de onde vieram, sabendo quem são. Não vão ter que descobrir aos 52 anos que a vida inteira foi uma mentira. E é para eles que eu conto essa história também. Para os meus netos, para as minhas bisnetas que ainda vão nascer. Para que eles saibam que as coisas nem sempre foram fáceis. Que a vida não é perfeita, que as famílias têm segredos, mas que mesmo assim a gente sobrevive. E que às vezes o amor vem de onde a gente menos espera. Vem disfarçado, escondido, mas vem. Tem uma coisa que tia Leonor escreveu numa das últimas cartas que eu encontrei e que resume bem tudo isso. Helena, se um dia você descobrir a verdade, eu quero que você saiba que eu te amei desde o primeiro segundo, desde o momento que senti você mexer dentro de mim pela primeira vez, desde o momento que te vi, pequenininha e rosada, com aquele chorinho fino de recém-nascido, e mesmo depois que te tiraram de mim, mesmo depois que tive que fingir ser só sua tia, eu nunca parei de te amar. Você foi a razão da minha vida inteira. Você foi meu maior amor e minha maior dor. E se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo diferente, eu faria. Mas não posso. Então só me resta pedir desculpa. Desculpa por não ter sido a mãe que você merecia. Desculpa por não ter tido coragem de lutar por você.
Desculpa por ter aceitado viver essa mentira. Mas saiba que no fundo do meu coração, você sempre foi minha filha. Sempre. Eu leio isso e choro. Choro pela tia Leonor, pela menina de 17 anos que teve que abrir mão da filha. Choro pela mulher que ela se tornou, carregando essa dor pelo resto da vida. Choro por mim, pela menina que cresceu sem saber que era amada. E choro pelo tempo que foi roubado de nós duas, os 7 anos que eu podia ter tido com ela depois que descobri, mas não tive. Mas também sinto gratidão. Gratidão por ela ter me amado, mesmo de longe. Gratidão por Dona Albertina ter me contado a verdade antes de morrer. Gratidão pelas cartas que tia Leonor deixou, porque através delas eu posso conhecer um pouco do coração dela. E gratidão pela vida que eu construí, apesar de tudo. Pelas filhas maravilhosas que eu tive, pelo marido que me amou, pelos netos que enchem minha casa de alegria. No fim, essa história não é só sobre mentira e dor, é sobre amor também. Sobre os diferentes jeitos que o amor aparece na nossa vida. Sobre como às vezes o amor precisa se esconder, se disfarçar, se transformar em outra coisa para poder existir. E sobre como, mesmo quando a verdade chega tarde demais, ela ainda tem o poder de curar, de explicar, de dar sentido às coisas que nunca fizeram sentido antes. Eu não sei quanto tempo ainda tenho nessa vida. Tenho 82 anos e sei que meu tempo está chegando ao fim. Mas uma coisa eu sei: quando eu partir, vou levar comigo a certeza de que fui amada. Amada por tia Leonor de um jeito tão intenso que atravessou os anos, as mentiras, as distâncias. E vou levar também o perdão. O perdão para Dona Albertina, para seu Joaquim e até para tia Leonor, por não ter tido coragem de me contar a verdade quando ainda havia tempo. E vou deixar essa história aqui, para quem quiser ouvir, para quem carrega seus próprios segredos, suas próprias dores, suas próprias verdades que nunca foram ditas. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses 82 anos de vida, é que segredos são pesados demais para serem carregados sozinhos. E que contar a verdade, mesmo quando dói, é sempre melhor do que morrer com ela engasgada na garganta. Então é isso. Essa é a minha história. A história da filha que nunca fui. A filha de Albertina, que na verdade era filha de Leonor. A menina que cresceu sem saber que sua mãe verdadeira estava ali, perto, disfarçada de tia, amando em silêncio, sofrendo em segredo. E a mulher que descobriu a verdade tarde demais, mas que mesmo assim aprendeu a fazer as pazes com o passado, a honrar quem merecia ser honrado e a seguir em frente com o coração um pouco mais leve, um pouco mais compreensivo, um pouco mais capaz de perdoar. E agora, aos 82 anos, eu olho para trás e vejo que a vida é isso. É cheia de imperfeições, de mentiras, de dores, mas também é cheia de amor, de sacrifício, de gente tentando fazer o melhor que pode com as opções que tem. E no fim, é isso que importa. Não a perfeição, mas o amor, mesmo quando ele vem disfarçado, mesmo quando ele chega tarde demais, mesmo quando ele dói. Se você também já carregou um segredo, me conte nos comentários. Eu leio cada um com carinho